Amém. Muito bem. Vamos lá. 1000 anos para tirar dúvida. A questão das férias foi o que acrescentei, vocês vão entender por quê. Esse título aqui também pode ser assim, 1000 anos para tirar dúvidas. Mas eu acrescentei das férias aqui, e vocês vão ver que é mesmo, 1000 anos de férias. Então veja só. Será que o povo tem dúvida? 1000 anos para tirar dúvida? É dúvida demais, viu? As dúvidas que vocês não estão querendo tirar aqui, não está passando alguma coisa. Não. Adriano, o que pode estar acontecendo aí, Adriano, que não está passando? Será? Eita, cara, é mesmo. Então, passa para mim aí, por favor, passa. Mas não era... Será que é? Então, veja bem. Eu acho que é porque até o laser aqui não está dando, viu, Adriano? Está beleza, então veja bem. A volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo é a bendita esperança que faz bater mais forte o coração do verdadeiro cristão. A cada dia que passa, ficamos mais perto dessa realidade. Vamos avançar. Então, na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos, ou 1 milênio. Ou uma coisa ou a outra é a mesma coisa. Então, 1000 anos. Então vamos avançar, porque o que acontecerá na Terra durante esse período e o que acontecerá com a vida e o planeta Terra após o término desses 1000 anos? O que vai acontecer? Vamos avançando. A primeira pergunta: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Veja bem. Para onde vão os salvos, quando Jesus voltar, e quanto tempo ficarão nesse lugar para onde vão? São duas perguntas, e nós vamos dar duas respostas. Primeira pergunta: quando Jesus voltar, que levar os salvos, eles vão para onde? E quanto tempo ficarão lá? Vamos ver o verso bíblico. Olha só. Bem-aventurado, já disse para vocês que isso daí quer dizer feliz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque eu disse para vocês que vai haver duas ressurreições. E a primeira é de quem? Dos salvos. Então, feliz é os que vão ressuscitar a primeira, porque a segunda é dos ímpios. Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Que segunda morte é essa? É que os perdidos morrerão duas vezes. Morrerão nessa vida, aqui, uma hora morre e vai para o pó da terra. Quando ressuscitar, no juízo é para morrer de novo, para ser julgado e sentenciado à morte eterna pelo fogo eterno. Então, duas mortes. Já o justo, só uma morte. Morre aqui, é sepultado, e quando Jesus voltar, ressuscita para a vida eterna, não morre mais. Deu para entender bem isso aí? Quem for perdido, quem não estiver com Deus, com Cristo, morrerá duas vezes, aqui e no juízo final. Quem for de Deus, que é o seu caso, se estiver vivo quando Jesus voltar, nem morreu, é apenas transformado. Mas se tiver morrido aqui, ressuscita e não morre mais, será eterno para todos sempre, como diz a Bíblia. Então, o texto é claro, ó. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque é a do justo. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles quantos anos? Então, olha a pergunta lá, ó. Para onde irão os salvos? Se eles vão estar com Deus e com Cristo, então vão para o céu. E ficarão quanto tempo lá? 1000 anos. O verso diz que reinarão com Deus e com Cristo 1000 anos. Pode fazer. Os salvos que estiverem vivos quando Jesus voltar, não morrerão. Serão apenas transformados. Esse grupo não morre. Qual é a prova disso? Quando Jesus esteve aqui na terra, entre os muitos feitos maravilhosos de Jesus, um deles foi a transfiguração. Transfiguração.
Quando você lê na sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, o último verso, diz assim, Jesus disse: em verdade, alguns dos que aqui estão comigo não passarão pela morte. Alguns, antes que vejam vir o reino de Deus. O verso 1 do capítulo 17 de Mateus diz: 6 dias depois, Jesus foi transfigurado na presença de Pedro, Tiago e João. 6 dias depois. E na transfiguração que houve no monte lá em Israel, Jesus foi glorificado. Ele se apresentou como ele estará na eternidade, e não como um homem tão somente cansado, com os pés empoeirados, suado, com fome e com sede. Ele foi transfigurado na presença de Pedro, Tiago e João. E com ele veio do céu para aquele momento 2 homens que já foram para lá: Elias e Moisés. Elias voltou do céu para aquele momento tão somente de uma forma miraculosa, que só Deus pode explicar, para representar os justos vivos que não passarão pela morte, porque estarão vivos quando Jesus voltar. Pode dizer assim: sabe por que é que vocês vão vivos sem morrer quando Jesus voltar? Os que estiverem vivos. Porque eu, Enoque, estou aqui como prova disso. Eu fui vivo para o céu e não passei pela morte. Por outro lado, ali estava Moisés, que morreu, Deus o ressuscitou e levou para o céu, para mostrar para você que você pode acreditar que se morrer em Cristo, assim como Moisés, Deus o ressuscitará, e quando Jesus voltar, ele levará ressuscitado e transformado para o céu. Então ali está os 2 homens de Deus, representando os 2 grupos: mortos que morreram em Cristo e serão ressuscitados, e vivos que estarão vivos quando Jesus voltar, que não morrerão, serão transformados e levados ao céu. Então ali Jesus apresenta para os discípulos: sabe aquela história que eu contei para vocês 6 dias atrás, que alguns não morreriam antes de ver o reino de Deus? Pois foi Pedro, Tiago e João. Não morreram naquele momento, e em miniatura puderam contemplar o reino de Deus na face gloriosa de Jesus e de Moisés e Elias. E aí eles desceram do monte. E as pessoas leem esses versos e dizem: mas como é que pode? Não passaria pela morte sem ver o reino de Deus. O reino de Deus ainda não chegou e eles não já morreram? Mas o texto lá está falando do evento que aconteceria 6 dias depois, e não do reino vindouro direto que nós estamos aguardando. Entendido? Então essas coisas eu tento deixar muito claro para vocês, mas eu tenho que ir em casa, vocês: não, me esqueci. Mas não tem problema, já está arquivado no seu subconsciente. Você vai na sua Bíblia, pega as passagens que eu estou dizendo, você pode ler e confirmar. E se ficar dúvida, ou perguntem aqui, ou se tiverem vergonha de se expor na pergunta, vá lá no grupo do WhatsApp que nós criamos e converse comigo, e eu converso com você, e aí não precisa ter vergonha, ok? Nós pensamos em tudo para deixar você confortável e feliz com todo esse suporte espiritual que nós criamos para você, em nome de Jesus. Muito bem, vamos para frente. Segunda pergunta. Agora vai. Viu aí como até o passador de lado tem manutenção? Né? Deu certo. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? 1000 anos lá no céu. O que é que esses salvos, eu e você, vão fazer lá durante os 1000 anos? Olha só. Se você tivesse o privilégio de conversar com Deus pessoalmente, teria algumas perguntinhas que você faria para Ele? Teria? Com certeza, eu teria, você teria. Entendeu? Olha como Deus é bom. Ele não quer que eu e você tenhamos dúvida. Por isso que eu tenho falado direto: não fique com dúvida, fique esclarecido das coisas. Então veja bem, o que é que nós vamos fazer no céu durante os 1000 anos? Olha só, nessa visão que João teve lá na ilha de Pátimo, já falei para vocês das visões que ele teve lá, ele escreveu o que ele viu e disse assim, ó: e vi, aqui ele viu em visão, tronos, está no plural, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram decapitados. Gente, alma na Bíblia é pessoa, é vida. E vi as almas daqueles que foram degolados ou decapitados, em algumas versões, pelo testemunho de Jesus. Eles amaram tanto a Jesus que eles foram mortos, as pessoas mataram eles.
e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Besta é um sistema, posso explicar num sermão para vocês com mais detalhe depois, e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja bem, os salvos vão para o céu, e eu espero que nós todos estejamos lá, e ficaremos diante do tribunal de Deus por 1000 anos. Quando a Bíblia diz aí que nós julgaremos, não é que nós vamos dar o veredito, a decisão final do juízo. O juízo é com Deus. Mas nós julgaremos em que sentido? Iremos participar indiretamente desse juízo como? Eu vou tentar criar uma história para fazer vocês entenderem melhor. Ver se vocês conseguem entender. Vamos imaginar, você está na igreja com toda a sua família. Está lá a esposa, o esposo, os filhos, o pai, a mãe, todo mundo na igreja feliz, cantando, louvando, sendo fiel a Deus. Tudo beleza, tudo ok. Aí Jesus volta. E aí todos já morreram ou todos estavam vivos, de forma que foram para o céu. Mas dessa família toda, digamos de 10 pessoas, faltou um. E aí quando chegar no céu, Senhor, mas cadê o Joaquim? Nós éramos 10 a nossa família. E o Joaquim não veio. O que aconteceu com o Joaquim? Estou usando o Joaquim como um personagem fictício aqui, lá dessa família que eu estou mencionando. Da mesma forma que você está questionando isso com Deus, todos os demais estão fazendo o mesmo questionamento. Senhor, no meu caso não foi o meu filho, não foi minha esposa, foi o meu vizinho, que era tão legal, ele era da igreja, um homem de Deus, e ele não está aqui. Aí o outro diz, Senhor, eu no caso foi o pastor da minha igreja, eu amava aquele homem, era um homem de Deus, espiritual. Cadê o meu pastor? Cadê aquele meu companheiro de trabalho, que ele era da igreja, era fiel e ele não está aqui? Cadê fulano? Cadê cicrano? Cadê beltrano, como se diz na linguagem popular? E vocês sabem que desde que o mundo é mundo, não dá para contar quantas pessoas já viveu na terra e quantas ainda vão viver até Jesus voltar. É muita gente. Por outro lado, essas mesmas pessoas vão dizer, Senhor, faltou fulano de tal, mas e esse daqui? O que veio fazer aqui? Se eu conheci ele lá como uma pessoa complicada. Era meu vizinho, mas era complicado esse homem. O que ele está fazendo aqui? Não houve um equívoco, Senhor? Tu não deixou alguém que devia ter vindo e trouxe quem não devia ter vindo? Então assim, queridos, estaremos cheios de dúvidas. E o Senhor agora vai julgar. E nós vamos acompanhar, sentado em tronos, diante, eu vou usar um termo popular, do computador de Deus. Ele vai passando nome por nome, lá, cadastrado. Lá no céu não vai ter um computador como aqui, mas é só para vocês entenderem, né? Enfim. Então estamos lá diante, e Deus vai mostrando, de um por um. Porque todos vieram, a história de cada um, a conversão, as lágrimas derramadas, a entrega, a fidelidade. Muitos desses foram salvos no último minuto da vida, e eu não sabia. Olha, todos os que vieram para cá foi por isso. Todos aceitaram o sacrifício de Cristo. Uns levaram uma carreira cristã de 50 anos de fé, outros 10 anos, outros 5 anos, outros aceitaram a Cristo lá no leito da morte. Mas deu tempo e eu salvei. Então, ele vai convencer a todos nós, para não ficarmos com dúvida de Deus, porque Deus levou o fulano, o cicrano e o beltrano. Ah, Senhor, então, agora sim, agora entendi, está claro, beleza, tudo bem. Mas, Senhor, aí eu estou querendo saber ainda por que os outros não vieram. Vamos lá. E agora ele vai fazer tudo de novo, porque todos os demais não vieram. Aí nós vamos ver a história da pessoa rejeitando a graça de Deus. Eu achava que ele era cristão, mas Deus que conhece o coração, viu que não era. Viu que ele tinha um problema, um pecado oculto, ele ostentava uma aparência, mas a vida real dele era outra. Era uma vida dupla, era isso, era aquilo outro e tal, não amava Jesus, não era fiel aos princípios, era uma pessoa vulgar, era uma pessoa problemática, era uma pessoa muito egoísta. E aí ele vai mostrar a história toda, para mim olhar e dizer, Senhor, é mesmo, eu não sabia disso, o Senhor tem razão. Gente, e esse processo todo vai demorar 1000 anos. 1000 anos. Por isso o título lá, 1000 anos para tirar o quê? Dúvidas.
1000 anos. Então, por isso que estaremos perante o tribunal de Deus por 1000 anos. Bem claro isso? Alguma dúvida sobre isso? Não? É como falei para vocês, esse tema da besta, eu olho para a hora ali, vejo a hora, ele é um pouco extenso, mas vou dar uma palhinha, porque prometo para vocês fazer um sermão sobre isso, 35 minutos para poder vocês entenderem melhor. Mas de acordo com a Bíblia fala de 3 bestas. Besta na Bíblia representa um sistema e não uma pessoa. A Bíblia fala da besta que surgiu do mar, a besta que surgiu da terra e a besta que surgiu do abismo. A besta que surgiu do abismo, o que é um abismo? Escuridão, profundo, lá para baixo. Não tem solidez, não tem base, não tem estrutura. De acordo com a Bíblia, quando você pega as características dessa besta, significa a incredulidade, a falta de fé. Aqueles que se aliam, aqueles que defendem a falta de fé no Criador. E esse sistema é muito grande no mundo. Esse sistema na Europa é muito forte. Na França nem se fala, é a terra da filosofia, só fala da filosofia. Então, essa besta simboliza a incredulidade, a falta de fé, o distanciamento de Deus. Mas a Bíblia fala da besta que surgiu do mar e que surgiu da terra. Uma representa o poder monetário internacional, a força do dinheiro e da política, e que uma coisa está ligada à outra, e vocês estão vendo isso todos os dias aí. E a outra significa uma religião falsificada, que fala de Deus, mas não ama e nem fala a verdade e nem adora a Deus. E quando a gente se agrega a uma dessas 3, a incredulidade, ao poder monetário, como se o dinheiro fosse o seu Deus, ou a política pervertida, ou a falsa religião, nós estamos longe de Deus. E aí como poderemos subir com Ele para fazer parte desse juízo? Se nós estamos sem Ele. Entende? Então, besta é um poder, é um sistema, não é uma pessoa. Ok? Muito bem, então, se ficou bem claro, vamos avançar. Como ficará a terra durante os 1000 anos? Veja bem, raciocine comigo. Os que não eram de Deus, quando Jesus voltará, quando Ele voltará, permanecem vivos ou mortos? Pelo que eu expliquei para vocês em outros momentos. Mortos. Quem não é de Deus, Jesus voltou, os mortos continuam mortos e os vivos que não são de Deus morrem naquele momento. O resultado final é que todos os mortos que não são de Cristo permanecem mortos. Já os de Cristo serão ressuscitados ou transformados se estiverem vivos e são levados para o céu. Pela lógica, como ficará essa terra? Só tem 2 grupos. Perdidos, mortos, salvos com Cristo no céu. Diz a palavra de Deus que quando Jesus voltar, está lá em Mateus e em outras passagens da Bíblia, quando Jesus voltar, os ímpios vivos morrerão, os justos vão para o céu. E diz a palavra de Deus que todas as aves de rapina vão se alimentar dos cadáveres dos homens e das mulheres que acabaram de morrer, porque não suportaram a gloriosa vinda de Jesus. E a Escritura diz, as aves se alimentarão de cadáveres, e depois fugirão, tomando rumo ignorado que nós não sabemos para onde. Diz o profeta Isaías, que são tantos cadáveres na terra, que não tem uma única pessoa para lamentar, para chorar, ou para sepultar os seus mortos. Porque os salvos foram para o céu, e os ímpios morreram todos. E aí ficará a terra cheia de cadáver. E a expressão bíblica, Jesus disse, aonde tiver os cadáveres, se ajuntarão os abutres. Será uma cena feia, terrível. Mas veja bem o texto bíblico, para responder como ficará a terra durante os 1000 anos. Vocês já responderam certo, mas olha a confirmação da Bíblia aí, ó. Deus deu uma visão a esse profeta, que era o profeta Jeremias, e ele viu a terra nessa situação aí, de quando Jesus estiver voltado. Aí ele diz assim, ó, observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Ou seja, estava vazia, não tinha mais vida nenhuma. Também observou os céus, ele disse.
e não tinha sua luz. Observou também os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil, a fertilidade, a vida vegetal, era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Imagina esse cenário: a terra devastada, assolada, um planeta escuro, não tem vida, não tem homens, não tem mulheres, não tem empresas, não tem ônibus circulando, não tem carro, não tem prédios, não tem nada, não tem hospital, não tem nada. A terra está devastada, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, os elementos se desfarão abrasados. A terra está sem vida, desolada, os ímpios todos mortos e os justos todos no céu. Por um lado, é uma grande bênção poder estar no céu. Por outro lado, tremenda de uma catástrofe universal, planeta inteiro está dessa forma. Então, queridos, não queira você estar morto no chão, comido pelas aves. Eu não gosto muito de falar disso, por um motivo simples. Porque não vai ter nenhuma pessoa no céu, porque fugiu, foi uma fuga com medo da morte ou do inferno. No céu só vai estar os que amarem a Jesus. E por isso todo esse cuidado que a gente tem para vocês conhecerem melhor a Jesus e amá-lo. Quem estiver pensando, puxa vida, então não quero ficar lá, eu vou correr, embora. Não, tem que amar a Jesus. A salvação é de graça, mas é dada para aqueles que o amam. É gratuita, mas temos que amar. Primeiro, óbvio, temos que conhecê-lo. E é o seu caráter revelado a nós, vai nos prender a ele, nós vamos amá-lo. E amando a Jesus, aí estaremos com ele. Ninguém vai para o céu com medo. Todos vão com alegria, todos vão com alegria. Então o texto diz que a terra vai estar desolada, completamente vazia, não tem nada. Vocês viram o texto bíblico, é muito claro. Veja na sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 4, dos versos 23 a 26. Então deu uma visão a ele, olha lá como é que vai ficar a terra lá, nesse tempo. Ele olhou. Então você pode ver que isso aqui nunca houve antes. A descrição aqui é de nada que houve antes. Nada, você pode ler com calma, você vai ver, nunca houve na história isso aqui. Vai acontecer no futuro, quando Jesus voltar. Então terra vazia. Agora veja bem, quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Nós acabamos de ver que ninguém, né? Ninguém, vazia. Eu tenho dito para vocês que para ler a Bíblia e para entender a Bíblia, tem que buscar com sinceridade, com dedicação, com oração e sempre contextualizando tudo. Porque nós acabamos de ver o texto dizer que não vai ficar ninguém. E agora nós vamos ler um texto dizendo que vai ficar alguém. Não parece uma contradição? Mas não é contradição. Isso é complementação. Veja bem. Olha o que diz o verso. Ó. João disse sobre o mesmo assunto. Disse: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Que abismo? Esse planeta escuro. Tinha a chave do abismo. E uma grande cadeia, em algumas versões diz corrente, na sua mão. Ele prendeu quem? O dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E amarrou por quantos anos? Coincidência, né? 1000 anos que os justos estão no céu. Será que foi coincidência? Ou será que foi providência? Providência. E lançou no abismo, que esse abismo escuro, onde não vai ter ninguém. E ali o encerrou, o prendeu. E pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então veja bem, raciocine comigo. Os ímpios morreram e acabou, estão mortos. Os justos foram para o céu, estão com Cristo. A terra está completamente assolada e vazia. Mas veja bem, Deus deu 2 visões. Uma para Jeremias, para ver a terra escura, sem vida e nem nada. E ele não viu ninguém, não viu nada. A mesma visão ele deu para João no Apocalipse. Já para João,
ele mostrou algo que ele não mostrou para Jeremias. Ele disse: João, tu está vendo aí? Desolada, vazia, a terra, só mortos, acabados, não tem mais ninguém. Mas tu está vendo aí que nessa terra assim, no meio da escuridão, está Satanás e seus anjos? Porque Satanás, ele é um anjo invisível. Vocês já ouviram dizer assim, ó: rapaz, isso aqui só não deu certo porque o diabo botou o rabo dele no meio? Já ouviram dizer? Aí ele vai fazer uma coisa, ó: tomara que dê certo, tomara que o diabo não bote o rabo dele aqui no meio. Gente, esqueça a ideia de que o diabo tem rabo. É apenas mais um disfarce. Ele é um anjo com asas. Ele foi criado um anjo perfeito, bonito, eloquente, sábio, inteligente. Ele não tem rabo. Mas ele cria muitas impressões para enganar as pessoas. Se alguém fizesse uma fantasia diabólica, ele fazia uma fantasia totalmente fora dos padrões do anjo mau que se perdeu e se tornou Satanás. Eles botam chifre, botam uns dentes vermelhos, como fosse um, sei lá, enfim, botam um espeto, né? Tem nada a ver. Aquilo dali, quando ele aparece para as pessoas assim, ele usa mentes falsas, falhas. Aí lá vem. Aí ele vem por trás de outra maneira, envolvido numa outra cena, numa outro personagem, numa outra coisa, e a pessoa não percebe. Então, nesse caso, ele é um anjo invisível, com a terça parte dos anjos que ele trouxe com ele do céu. Enganou esses coitados lá que já estavam salvos e perdeu eles aqui na terra. Então Deus disse: olha, a terra vai estar vazia, não tem nenhum ser humano, os ímpios mortos, os justos no céu. E como ele não tem nenhum lugar para ficar no universo, é o jeito que tem ele ficar na terra, desolado, desanimado, sem ter ninguém para tentar, com os seus anjos, presos circunstancialmente pelos mesmos 1000 anos que os justos estão no céu. Então o texto diz aí que era para ele não enganar mais ninguém, não enganar ninguém, está escrito aí, ó. Mas ele vai enganar quem? Se não tem um único ser humano. Se o papel dele é fazer as pessoas pecarem, é enganar, é mentir, roubar, matar, destruir, ele vai procurar, não tem um só ser humano que quer que seja. Mas ele disse lá no céu para os anjos, que se ele fosse o Criador, se o governo fosse dele, ele faria melhor do que Deus. Mas ele vai ter 1000 anos de chance, sem ter nenhuma vida na terra, para ele criar alguma vida. Mas ele não vai criar, porque ele não tem poder de criar. Ele é uma criatura, rebelde ainda mais. Então vão se passar os 1000 anos e ele aí, de férias. Por isso que eu falei para vocês, 1000 anos de férias, sem poder trabalhar, sem poder agir, sem poder tentar ninguém, sem poder fazer nada. Aí paralisado só com seus anjos, aí sem ter nada para fazer. 1000 anos. Enquanto isso, estaremos no céu pela graça de Deus, analisando aquilo que falei para vocês no começo. E os mortos que ele tentou para pecarem e se perderem, mortos, e ele não pode nem mesmo ressuscitá-los. Ele está derrotado, ele está perdido. Mas o texto bíblico diz aí, ó: depois que se passar os 1000 anos, é necessário que ele seja solto por quanto tempo? Pouco tempo. Esse pouco tempo que ele vai ressuscitar, que ele vai se soltar, é quando os ímpios ressuscitarem para ser julgados. Aí ele vai ver uma multidão de ímpios ressuscitando, porque Deus ressuscitou, para serem julgados e condenados à morte. Aí ele vê a multidão, aí ele acha que está solto, porque agora tem gente para me tentar. Só que ele também vai ser destruído. Aí lá no meu interior se diz assim, e aí só vai dar para a radiola dele. Então, entendido isso daí? Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Somente Satanás e os seus anjos. Muito bem. Quais eventos marcam o fim dos 1000 anos e o que acontecerá com Satanás e com os ímpios? Veja bem, alguns eventos marcam o final dos 1000 anos. Pronto, encerrou os 1000 anos. Vamos dar sequência à eternidade. Que eventos encerram esses 1000 anos? Olha só. Mas os outros mortos não reviveram. Quem são os outros? No caso, os ímpios, porque os justos já tinham revivido, já tinham ressuscitado. Agora os mortos ímpios ainda não. Então, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Durante os 1000 anos, todos mortos lá. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos,
E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Então os eventos são esses que eu já expliquei para vocês. Quando passar os 1000 anos, o primeiro evento é a ressurreição dos ímpios, para que eles sejam julgados, e aí Satanás será solto de sua prisão. Imagine só, o camarada que está há 1000 anos sem encontrar um pé de pessoa para fazer pecar. E aí findou os 1000 anos. E aí a palavra de Deus diz que no céu existe uma cidade feita de pedras preciosas. As pedras mais preciosas. Está lá em Apocalipse capítulo 22, você vai ver lá. São 12 tipos de pedras, cada uma mais linda, mais bonita do que a outra. Essa cidade é feita toda de pedra. Os muros, as praças, tudo. O seu apartamento lá no céu vai ser top. O melhor possível. Lá no céu, ele vai descer para a terra. Uma grande cidade, chamada de Nova Jerusalém. A igreja, nós igrejas, irmãos, a palavra de Deus diz, e aí as pessoas ficam curiosas, aí vão começar a querer calcular, e querer fazer contas, e aquela coisa toda. Então eu não vou dar muitos números para vocês, para não ficar com a cabeça muito cheia de números, muitas informações. Mas os cálculos dizem que o tamanho da cidade, da Nova Jerusalém, o muro começando aqui, se estendendo assim, vai daqui ao Rio de Janeiro, pelas medidas que a Bíblia dá, de comprimento, largura e altura. E ali é o edifício onde morarão por 1000 anos lá no céu os justos. Então, quando a cidade descer, pousar na terra, a Bíblia diz que ela vai pousar em Israel, no Monte das Oliveiras. E aí os santos descerão felizes, cantando, louvando a Deus. E aí quando essa cidade pousar, Deus vai dar poder e os ímpios vão ser ressuscitados. Quando os ímpios forem ressuscitados, Satanás, que já estava aqui com seus anjos, vai ficar expectante quando ele vê aquela multidão de gente. Só lembrando que cada um vai ressuscitar do jeito que morreu. Se morreu velho, vai ressuscitar velho. Diferente dos salvos, que vão ressuscitar perfeitos. Porque é para ter a vida eterna, então tem que ir perfeito. Se morreu deficiente, vai ressuscitar deficiente. Se morreu num conflito com a polícia, vai ressuscitar com o mesmo ímpeto de maldade. E aí Satanás vai ver essa multidão e vai organizar esse grande exército, dizendo a eles que foi ele que os ressuscitou. O bicho é mentiroso mesmo, tem jeito não, viu? Olha, foi eu que ressuscitei vocês. O nosso desafio agora é tomar aquela cidade de assalto. Vamos invadir. E a palavra de Deus diz que as portas da cidade não se fecharão, sempre estarão abertas, são 12 portas. E eles vão marchar pela superfície da terra a fim de invadir a cidade de Deus com os salvos e tomá-la. Quando eles se aproximarem da cidade, eles vão ter a impressão que as portas se fecharam, mas elas não se fecharam, e eles recuam um pouco. E agora cada um vai ter a tristeza de ver como, eu vou usar um termo aqui para ficar fácil de entender para vocês, como se fosse um filme no céu passando, contando a história de cada um e por que eles não estão naquela cidade, e sim sentenciados à morte eterna. E aí é a hora daquele pecado oculto, escondido, que talvez você acha, se caso tenha, eu acho que aqui todo mundo está se preparando para o céu, mas caso tenha, nunca ninguém soube, é a hora que ele vai ser revelado por Deus. Para que eu e você, se Deus defenda que estejamos lá, tivermos perdido, não ter como dizer, não, Deus foi injusto, porque... Não, a sua história está ali, ó, arquivada. Deus, por meio dos anjos, arquivou tudo. E para provar no juízo, porque quem acusa tem que provar. Se Deus está acusando que pessoa A ou pessoa B não vai para o céu porque era ímpio pecador, ele tem que provar. Para que o universo inteiro saiba que Deus é justo e é amor. Então a sua história, queira Deus que você não esteja lá e nem eu, mas de quem estiver, a história será contada ao vivo, os pecados passados em revista. E aí diz a palavra de Deus que nessa hora todos irão reconhecer a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, as oportunidades perdidas, tudo aquilo que passou e eles não aceitaram. E o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios e disse, todo joelho se dobrará perante Deus. Senhor, tu tinha razão, eu é que fui miserável, eu é que deixei passar as oportunidades, me ensinaram isso e eu não aceitei, tentei viver isso, mas não gostei, fui para outro canto, e fui deixando o Senhor de lado, e hoje eu estou perdido. O Senhor tem razão, está aí, não tem como. Tem alguma coisa que prova mais uma verdade do que uma imagem? Do que um vídeo? Não tem.
Então os anjos têm os registros arquivados. Então depois de tudo isso daí, eles ainda vão ver os justos coroados por Jesus. E diz a palavra de Deus que descerá fogo e enxofre do céu e consumirá os ímpios de uma vez por todas. E o profeta Zacarias disse que os justos pisarão os pés, as cinzas dos ímpios na terra. E o fogo que destrói o ímpio é o mesmo fogo que vai purificar todo o universo, toda a terra. E a partir daí, pecado e pecadores não mais existirão. No universo inteiro, haverá apenas uma palpitação de amor, de harmonia e perfeito gozo. Toda a criação vai vibrar, louvando e exaltando a Deus. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, declararão em sua serena beleza e perfeito gozo que Deus é amor. E assim terminará o grande conflito. Mas, ainda tem uma pergunta aí para a gente, né? O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproxima da terra? Acabei de explicar, vou só ler o verso com vocês, porque sempre eu gosto de explicar isso numa sequência, para ficar melhor de entender. Veja bem, ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, os adversários de Deus, de uma extremidade à outra, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Expliquei para vocês nesse instante, né? Reunirão, tomarão a cidade. A última. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Olha só. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, e a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu, e os devorou. Acabei de explicar para vocês agora. Então, gente, isso daí a gente tem na cabeça, decorado, no coração, porque nós estudamos, nós aprendemos, e nós temos certeza de que é isso que vai acontecer. Agora, por que eu estou falando isso? Apenas por uma questão didática, para ensinar vocês. Mas eu sei que todos aqui sonham com o céu e não com a destruição final. Sei também que você pode influenciar a sua família, os seus filhos, o seu marido, sua esposa, seus amigos, seus pais, seus vizinhos, aqueles com quem você convive, que busque a Deus. Servir a Deus é bom, não faz mal nenhum. Servir a Deus é interessante. Servir a Deus é gostoso, só faz bem. Aqui nós estamos tratando num tom mais reverente, assim para vocês poderem pensar, para vocês poderem meditar, para vocês poderem fazer conclusões. Mas nós poderíamos estar fazendo uma coisa mais agitada, mais animada aqui, mas a gente se anima depois. Aqui é momento para reflexão. É o momento para a gente pensar, tirar conclusões, saber como é que está a vida espiritual, os planos, Deus, a fé. Mas o que não vai faltar são momentos para a gente descontrair, para a gente se alegrar, para a gente contar história, como o povo de Deus é alegre, como o povo de Deus é feliz, como o povo de Deus é dinâmico, como o povo de Deus pode sorrir, pode festejar, pode se alegrar. Claro, dentro dos limites, dentro dos princípios. Mas o certo é que nós estamos aqui instruindo uma igreja presente. Os irmãos, os amigos, os convidados precisam desse tipo de informação e precisam ter segurança. Isso aqui é uma sala de aula da salvação. Esse auditório é de Deus. Você não veio aqui à toa, você veio aqui convidado pelos céus. Não há nada aqui tão bom que seja suficiente para ser um atrativo para você deixar sua casa e vir para cá, senão Deus e o poder da sua palavra e suas promessas. Você vai ver que Deus tem como recompensar você. Deus tem como dar bênçãos para você. A gente vê, conversando com as pessoas, um semblante de alegria, de vitória, que Deus está colocando no seu coração. Então vamos nos preparar, vamos abrir a nossa mente, abrir o coração e deixar Deus trabalhar conosco. No livro de Provérbios, quero finalizar com esse verso, você pode ver em casa, Provérbios 23, verso 26. Deus, que é o dono de tudo, inclusive da sua vida, ainda educadamente se expressou e disse: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, eu quero o teu coração. Esse coração é dele, mas ele não quer invadir essa privacidade. Ele deixou com você? Deixou. Então ele está pedindo amoravelmente: filho meu, me dá o teu coração. O que você acha de dar o coração a Jesus? O coração na Bíblia não é esse coração aqui do peito que pulsa, é a mente, é o raciocínio, é a nossa razão. Nós somos seres racionais e precisamos pensar. E ele disse:
dá-me o teu coração. Arrazoe sobre isso, use a razão e dê o coração a Jesus. E eu sei que Ele vai trabalhar na sua vida, vai fazer você um homem e uma mulher de Deus, não só nesta terra, mas para a eternidade. Deus seja louvado. Adriano, vê se tu encontra aí, do Inário Adventista,